Doutor Eduardo, bom, vamos concluir a questão da virada, né? A gente já deu aqui o parecer, já falou dos dados e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, né? Como é que vai ser a adesão. Porque eu fiquei triste de saber que a adesão desse ano foi muito menor. Quer dizer que as pessoas estão com mais medo. Até ouvi depoimento de uma menina que deu uma entrevista dizendo que ela foi sozinha. E, infelizmente, ela acabou sendo abordada pelos bandidos de uma forma bem violenta. Ela estava muito nervosa durante a entrevista, inclusive. E ela disse que tinha ido sozinha porque ela queria, de qualquer forma, assistir aos shows. Mas os amigos dela estavam com medo e acabaram não acompanhando. Quer dizer, teve esse fator medo que deixou as pessoas mais em casa dessa vez. Né? Eu acho que no diagnóstico, no sentimento das pessoas, nós sempre discutimos, quem trata de segurança sempre diz o seguinte, que a prevenção do crime, o primeiro ponto a ser trabalhado numa prevenção de crimes é exatamente o sentimento de segurança. A pessoa tem que ter o sentimento de que efetivamente naquele local ela se encontra segura. Quando as pessoas não se encontram seguras, obviamente elas tendem a abandonar, evitar, ou seja, criar de uma certa forma ferramentas de defesa. Isso faz parte do instinto do ser humano, ou seja, se defender de algumas questões, de algumas coisas, de alguns perigos, né? Então, esse é um ponto, ou seja, por que diminuiu a quantidade? Por conta disso, é o sentimento e é um ano atípico, né? Nós estávamos até comentando, nós estamos a 10 dias do encerramento do ano, se você for pensar. Daqui 10 dias termina o ano, nós vamos só comemorar... Vai virar a Copa do Mundo. Nós vamos comemorar só o Natal agora, né? Então, na verdade, agora vem a Copa, depois vem as eleições, né? Então acaba terminando o ano. Mas eu acho que esse é o ponto, ou seja, as pessoas realmente têm esse sentimento de defesa e automaticamente também abandonam algumas situações. Em que né? possam ser que colocadas possam em ser risco, colocadas né? em risco, sem dúvida. Tá bom, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com toda certeza no que vem. Vamos falar da virada de 2015 e ver como é que foi também, né? Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto que está saindo hoje pela manhã, né? Nos principais jornais e também na televisão. Um assunto que a gente falou no começo da conversa. A gente não sabe se ri, não sabe se chora, o que a gente faz. Uma investigação da Polícia Federal, né, do Paraná, começou com a Operação Lava Jato, colocou várias pessoas atrás das grades, entre doleiro, tinha deputado no meio, um monte de gente aí sob suspeita, né, de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, quebra de decoro, uma série de situações. Estava todo mundo preso para investigação, né, sob os cuidados da Polícia Federal. De repente chegou um ministro agora e falou, o negócio é o seguinte, tem deputado no meio? É a gente que tem que ver que situação é essa. Solta todo mundo. Foi isso, doutor Eduardo? Olha, trocando em miúdos, foi isso que aconteceu, não? Eu vou falar para você, isso realmente é uma tragédia, né? Gente, eu acho que história é essa? Acho que é uma das tragédias. Eu estava até comentando... É uma tragédia anunciada, né? A gente sabe o que vai acontecer. Tragédia anunciada é toda hora, é todo dia. Eu estava até comentando ontem à noite, inclusive. É muito engraçado a justiça brasileira, né? Eu percebo o seguinte, enquanto o juiz da ponta, que nós chamamos de juiz de primeira instância, o juiz operacional, que é aquele que recebe a denúncia, aquele que logo recebe a notícia do crime, né? Que é um juiz que faz as audiências, que atende as vítimas, que está ali para poder tentar diminuir, aumentar o sentimento sobretudo, de segurança e tirar os criminosos da rua. E eu percebo que esses juízes, esses magistrados, eles enxugam gelo. Porque enquanto eles estão prendendo, enquanto eles estão decretando, botando na cadeia esses políticos, colocando na cadeia essas pessoas que acabam desviando dinheiro público, que é o caso do Paulo, né, que estava preso, que é o ex-diretor da Petrobras, né, que numa tentativa, ele só foi preso porque numa tentativa, ele com as duas filhas e mais os genros tentaram acabar com provas, destruir provas, e aí veio a decretação da prisão até para assegurar a investigação. Né, esse Paulo foi preso, o ex-diretor da Petrobras foi preso e se encontrava preso, até que vem um ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, a gente deve dar nome aos bois. Esse que foi nomeado agora recentemente, e que ajudou os mensaleiros a se livrarem da última condenação. Um deles, né, que colaborou, obviamente, para votar contra, né, a formação de quadrilhas, na formação de quadrilhas. Também. Esse daí que votou a favor dos mensaleiros, né, esse Teori Zavascki, do Supremo, deu o quê? Mandou revogar, ou seja, botar todo mundo na rua, inclusive o próprio Paulo. Paulo já foi para a rua. Ou seja, concedeu a liberdade para todos. E o juiz de primeira instância do Paraná
acho que é Mori, o nome dele, Sérgio Moro, juiz federal, justificou, inclusive, dizendo o seguinte, olha, eles estão fugindo. Tem alguns que foram decretados à prisão porque já foram presos no aeroporto, ou seja, estão indo embora. Mas não quis saber. Botou todo mundo na rua e diz o seguinte, o juiz deve ter mandado o processo para o Supremo Tribunal Federal, uma vez que há ligação com alguns deputados. Alguns deputados estão sendo investigados e eles ainda continuam na condição de deputados. Por essa razão, primeira instância não pode investigar esses deputados federais. Tem que ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não são todos deputados. Qual a justificativa que ele deu para os outros? É crime conexo, ou seja, quando há uma conexão e tem autoridade federal envolvida, sai da competência de primeira instância e vai para a competência do Supremo Tribunal Federal. Só ele, o Supremo Tribunal, ele julga presidente da República, governadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, só eles podem efetivamente julgar essas autoridades. Então, como havia, o Paulo não, o Paulo, na verdade, era diretor. Então, consequentemente, tramitava lá na primeira instância, lá no Paraná. Entretanto, durante as investigações da Polícia Federal, se constatou que alguns deputados estavam envolvidos através de interceptação de linha telefônica, de gravações, perceberam a conversa de alguns deputados com doleiros, com esse pessoal todo. Então, consequentemente, aquele juiz, o juiz federal Sérgio Moro, perde a competência, né, de primeira instância e tem que remeter o processo para o Supremo Tribunal Federal. E o juiz estava o quê? Segurando porque estava em processo de investigação. E aí, essa foi a justificativa do ministro Teori Zavascki, dizendo o seguinte, tinha que ter mandado o processo para o Supremo. Por essa razão, põe todo mundo na rua. Coloca tudo. E ele insistiu, ou seja, ainda o juiz Sérgio Moro está insistindo. Mandou pedir esclarecimento para o ministro Teori para saber se pode colocar todo mundo na rua não, ou só o Paulo. Né? Por quê? Porque ele, na verdade, está segurando aí do pessoal, mas pode responder um processo por desobediência, ou seja, porque o ministro já mandou colocar na rua. Mas ele está assumindo risco, então. E o ministro mandou colocar todo mundo na rua, não tem só esse ou aquele, todo mundo vai para a rua. Então, aí você começa a perceber de que efetivamente é um país que é um país da impunidade, a partir do momento que um ministro manda colocar todo mundo na rua, gente que desviou. Eles movimentaram mais de 20 bilhões. 20 bilhões. É quase a mesma quantidade de dinheiro gasto para fazer os estádios e toda a Copa do Mundo, toda a infraestrutura. Todas as obras foram feitas. 20 bilhões, sem falar o negócio da Passadina lá, ou a compra da refinaria. A compra da refinaria americana, enfim, sem contar isso. Ou seja, então é muito dinheiro. 20 bilhões. Lembra que eu sempre digo? Quando se desvia, cada $1 que se desvia é alguém que morre na ponta. Mas ele não poderia assumir a condução dessa investigação sem libertar essas pessoas, sem anular todo o trabalho que foi feito pela Polícia Federal? O que ele poderia... Não anulou nada. Que, na verdade, o procedimento vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas por que liberar essas pessoas? O que ele poderia ter feito é o seguinte, determinado que o juiz mandasse o processo com urgência para o Supremo Tribunal Federal e analisasse as provas existentes nesse processo, o que existia de informações para que ele pudesse tomar uma decisão. Pessoas na cadeia ou não? Ele concedeu liminar. O que é uma liminar? Alguém que vai lá, o advogado entra com um pedido de liminar ou seja, olha, há uma ilegalidade na prisão e precisa colocar na rua. Ele simplesmente analisou os poucos documentos que existia nesse mandado de segurança, né? Olha, nesse habeas corpus, né? E obviamente, ele estava convencido de que havia uma ilegalidade, então coloca todo mundo na rua, né? Se você for pensar, o juiz também está correndo risco. Por quê? Porque ele pode responder uma desobediência aí por conta de não ter acolhido a determinação do ministro Teori, entendeu? Isso não teria que ser feito por todo o colegiado ali no caso? Não teria que ter decisão de mais de uma pessoa? Pode ser unilateral, como foi nesse caso? É monocrática, né? Uma decisão monocrática é a decisão de uma única pessoa. Não porque ele foi designado relator. Na hora que você protocola um habeas corpus, é designado um ministro para poder cuidar daquele processo. Tá. Entendeu? Quando vai para o plenário, sim, aí é a decisão de todos, mas ali não, ali é uma decisão individual, é uma decisão
do próprio ministro. Então, o ministro solta ou prende. Tá. É ele que solta ou prende, né? Quando isso vai para, de repente, vai para o presidente do Joaquim Barbosa, é diferente. Ele também decide monocraticamente, né? Então, são decisões que é engraçado, né? Quando a decisão do Joaquim manda revogar, por exemplo, não trabalha mais e vai ficar preso, aí cria-se uma polêmica dizendo que o Joaquim Barbosa está praticando atos ilegais, autoritários, daí por diante. Quando coloca na rua, quando solta, aí sim todo mundo aí começa a festejar a soltura, né? Então eu acho que esse é o país. Eu sempre estou dizendo o seguinte, até para finalizar, o Brasil, se você for pensar, o Brasil é realmente uma nova Cuba da América Latina. Porque Cuba começou assim. Cuba começou exatamente dessa forma. Quem tinha dinheiro na época que Fidel assumiu, quem tinha dinheiro foi embora do país. E sabe o que vai acontecer no Brasil? Quem tem dinheiro no Brasil vai embora do Brasil. E eu quero ver o que vai sobrar para o Brasil. Não vai sobrar muita coisa, porque vai sobrar só o que é a classe miserável. E aí eu quero ver, o Brasil vai virar uma Cuba daqui a algumas décadas. E as nossas instituições todas sucateadas, é o que está acontecendo. Então esse é o problema, ou seja, o Brasil é a Cuba. É a Cuba do século XXI. Entendeu? Bom, deixa eu lembrar os nomes aqui, entre os presos que estão sendo soltos agora com essa nova decisão do ministro Teófilo Zavascki, os parlamentares são André Vargas, né, sem partido, ele que é do Paraná, Luiz Argolo, Solidariedade da Bahia, e Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. O André Vargas, ex-PT, né? Ele está sem partido agora, né? Mas ele era do PT antes. É porque teve algumas pessoas que parece que ou pediram o desligamento do partido, ou foram colocadas, ou pediram para que saíssem do partido, enfim. Então sempre teve essa questão. Mas esses deputados, não, eles estão respondendo. Não, eles estão respondendo, é verdade. Entre os presos estão Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, é verdade. Quem está envolvido no processo. Eles estão sendo investigados, tá? Agora, quem estava preso é o doleiro. Paulo Roberto e o doleiro Alberto Youssef. Exato, e mais algumas pessoas que faziam um segundo escalão do crime, né? Um segundo escalão do crime. Bom, o assunto é complexo, a gente vai continuar acompanhando, é claro que a gente não vai deixar isso passar, né? Vamos tentar continuar a entender melhor todo esse processo, o que vai acontecer a partir de agora que o STF vai assumir aí as investigações e o andamento do processo. Olha, né? Eu diria o seguinte, tem tanta coisa que eu levantei de manhã, é que a gente não tem tempo para poder falar, mas vou falar, você tem tantas outras coisas que realmente compromete o futuro desse país, né, que realmente a gente fica assustado. Eu tenho que dar risada de manhã para poder não chorar. Para poder aguentar isso tudo, né, doutor Eduardo? Bom, infelizmente. Guarda esses assuntos que é pauta para nossa próxima conversa, com toda certeza, tá bom? Para você fazer contato com o doutor Eduardo, é só você entrar no Facebook e acessar ali 500 Melhores Júris, tá bom? Obrigada, meu querido. Boa semana para vocês. Para você também. Ótima semana. Até terça que vem.